Instalou o OBS? Deixa o seu computador ver as melhores configurações para ele. Como assim, Marx? É o seguinte, ó. Aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó, de ferramentas, tem um negócio aqui chamado assistente de configuração. Você dá um cliquezinho nele, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Ele vai te na verdade, assim, quando você clicar para instalar, ele já vai fazer essa sequência de perguntas para você, tá? Ai, Marcos, já instalei meu OBS e eu não sabia o que fazer, fiz de qualquer jeito. Tá tudo bem, roda de novo. Se você já tem o OBS instalado e não tinha feito isso, você pode rodar novamente essa ferramenta, tá bom? Mas eu vou chamar sua atenção que ele pode alterar algumas configurações que talvez você já tenha feito aí, tá certo? O que essa ferramenta vai fazer? Ele vai varrer o teu hardware. Olha, falei bonito agora, hein? Hardware. Ele vai varrer a sua máquina. Ele vai ver as peças que tem no teu computador e vai definir quais são as melhores configurações para que o teu computador consiga rodar bem o OBS. Beleza? E aí ele vai abrir essas perguntas. Otimizar para transmissão. A gravação é opcional. O que você está falando para ele? Ó, o que eu mais vou fazer é live. De vez em quando eu vou gravar. Você pode otimizar somente para a gravação. Eu não farei transmissão. Ou usarei apenas a câmera virtual. O que é esse negócio de câmera virtual? Quando você quer linkar o OBS com o Zoom, com o Meet, com o Teams, com o Skype, qualquer programa, com o StreamYard, qualquer programa que você insere a tua webcam, você pode inserir o OBS como uma câmera virtual, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, isso é papo para outro momento. Minha sugestão para você é que você coloque otimizar somente para a gravação. Eu não farei transmissão. Ah, Marcos, mas eu vou fazer transmissão. Tá tudo bem, não quer dizer que nunca dá para fazer, não. É só fazer alguns outros ajustes ali. Mas como o intuito aqui é de falar de produção de videoaulas, então nós estamos falando de gravar uma videoaula que vai para o seu canal no YouTube, que vai para o seu curso online, que vai para sua rede social, porque dá para gravar também no formatinho IGTV, no formato Instagram, tá bom? Então coloca otimizar somente para a gravação. E aí você clica aqui em avançar. Ele vai te fazer uma pergunta. A resolução de tela, ele vai pegar a sua resolução de tela. Então isso aqui pode ser que não esteja exatamente igual eu estou mostrando, porque talvez a sua resolução de tela seja diferente. Tá? Do seu notebook, né? Ou a tela que você tem ligada aí no seu desktop não seja Full HD, então ele vai mudar um pouquinho. E aqui, FPS, 60 ou 30, mas prefiro 60 quando possível. Deixa assim mesmo, tá? O que é esse lance do FPS? O que vai mudar, Marcos? O FPS é o seguinte, se eu movo a minha mão aqui, ó, se eu uso menos frames por segundo, isso que é FPS, frames por segundo, quadros por segundo, ele faz um arrasto na mão. Se eu uso mais altos, né, que nem 60 frames por segundo, ele tende a fazer menos arrasto quando você mexe com a mão assim, tá bom? É só um exemplo, né? Mas é isso, de forma simples, é isso aí, tá bom? E aí, ele te dá um recadinho aqui, né? A resolução da tela não é necessariamente a mesma resolução que você vai transmitir ou gravar, certo? Por quê? Porque às vezes você tem uma tela grande, mas o OBS vai lá, lê o teu computador e ele percebe que você não tem máquina suficiente para gravar em alta resolução. Então ele vai sugerir que a gravação se dê em resolução mais baixa, certo? Em HD, em SD, beleza? Mas tudo bem, tranquilo, clica no avançar. Aí quando você clicar em avançar, no meu caso, eu tenho uma máquina, né, forte, uma máquina potente, tem bastante memória, tem um processador bom, então rapidinho ela leu. Pode ser que demore um pouquinho essa leitura se a sua máquina for uma máquina um pouquinho mais fraquinha, e tá tudo bem, tá? Espera um pouquinho, deixa ele terminar. Aí ele vai dar lá, resultado final, teste completo. E aí ele vai fazer as sugestões. Codificação para gravação. No meu caso aqui ele deu hardware NVENC. O que é isso? Eu tenho uma placa de vídeo. A placa de vídeo que eu tenho aqui é a 1050 Ti, é a GTX 1050 Ti da GeForce, tá? Então ele entendeu que eu tenho uma placa de vídeo e colocou a placa de vídeo
para cuidar da codificação do vídeo. Não vou entrar em detalhes, mas de forma simples é o seguinte, ó. A formação do vídeo, a captação do vídeo e tal, tudo vai ser por conta da placa de vídeo e não do processador. Por quê? Porque o processador tem um monte de outras tarefas para fazer. Deixar o teu computador rodando na internet, linkando aí nos sites. Então, tudo que o computador faz é o processador quem processa, certo? Quem faz ali aquelas análises de dados e tal. E se eu puder tirar um pouco de coisa para ele cuidar, vai ficar um pouquinho mais fluido o processador. Então, ele percebeu que eu tenho uma placa de vídeo, ele vai deixar a placa de vídeo cuidando desse processo de gravação, certo? Ah, Marcos, mas eu não tenho placa de vídeo, eu não vou conseguir gravar? Ele vai sugerir uma outra coisa aí para você, tá? Então, você pode dar a sequência de acordo com o que ele sugerir. Qualidade de gravação. Ele me deu qualidade alta, arquivo normal. Mais uma vez, porque ele percebeu que eu tenho bastante memória RAM e que ele pode abusar aí da qualidade que não vai travar o meu computador. Resolução de base é a tela que ele está captando, né? O meu monitor 1920 por 1080, que é o monitor Full HD que está conectado. E a resolução de saída ele deu a mesma. Então, eu não vou ter perda, né, de qualidade. Eu vou ter uma gravação em Full HD. E o número de quadros por segundo ele pegou 60 mesmo. Aí é só eu clicar aqui em aplicar configurações. Eu não vou clicar porque eu já fiz as minhas configurações e isso pode alterar algumas coisas que eu não quero que altere, tá? Mas no teu caso, se você está instalando pela primeira vez, você clica aqui em aplicar configurações. E aí, pronto, certo? Ele vai estar instalado no teu computador. É só clicar aqui em aplicar configurações e ele estaria instalado. Eu vou fechar, tá? Porque eu não quero que ele aplique essas configurações. Beleza. Então, tá aí, tá nesse ponto.